Olá! Então, dentro do curso Empreendendo na Nova Década, chegamos à parte do planejamento financeiro. Então, planejamento financeiro. Todo empresário tem que ter capital para 3 investimentos. Investimentos pré-operacionais, investimento fixo e capital de giro. O empresário tendo dinheiro para esses 3 investimentos, ele está tranquilo com a empresa dele. Mas aí que está, né? Então, começando com investimentos pré-operacionais. Que são investimentos pré-operacionais? É tudo aquilo necessário para a abertura da empresa. Às vezes o empresário consegue um imóvel que é assim, o ideal para a empresa dele, mas ele tem que fazer uma verdadeira reforma nesse imóvel para o imóvel ficar à cara da empresa dele. Uma reforminha, pintura, troca de piso e tal, colocar o imóvel à cara da empresa dele. Aqui no nosso exemplo só está a questão da abertura da empresa. Então, de investimento operacional desse empresário, dessa empresa que é uma confecção, é uma indústria, certo? O valor de investimento operacional é R$ 1.200. Agora, investimento fixo. Investimento fixo corresponde a todos os bens que o empresário deve comprar para que o seu negócio possa funcionar de maneira apropriada. Ou seja, equipamentos, máquinas, móveis, utensílios, ferramentas, veículos, quando for o caso necessário, né, veículo utilitário para a empresa, tudo na quantidade necessária, o valor de cada um e o total a ser desembolsado. Então, aqui no caso da nossa empresa, confecção, um telefone fixo no valor de R$ 30, uma mesa para recepção no valor de R$ 200, 4 cadeiras no valor de 50 cada uma, total R$ 200 em cadeiras, um computador no valor de R$ 1.000, uma impressora no valor de 300 e uma geladeira, frigobar, né, pequeno, no valor de R$ 900. Total R$ 2.630 de móveis e utensílios. E ainda um veículo utilitário, um Fiat Strada, que esse empresário vende por atacado e ele entrega as encomendas. Então, o Fiat Strada, na época, 0 quilômetro, R$ 35.000. Isso aqui de investimento fixo. Um detalhe é que não tem aqui máquinas de costura, e tal, né, que seria o objetivo, certo? Afinal, uma confecção, uma fábrica de camisetas. Isso porque essa atividade é terceirizada. Também acontece da atividade principal da empresa ser terceirizada, como é esse exemplo. Então, já temos investimento fixo, né, apenas R$ 1.200 como exemplo. Investimento pré-operacional, apenas R$ 1.200 como exemplo. E investimento fixo, esses móveis e utensílios, valor de R$ 2.630, mais o veículo utilitário, valor de R$ 35.000. Chegamos, então, ao capital de giro. Certo? Capital de giro é o montante de recursos necessários para o funcionamento normal da empresa, compreendendo a compra de matérias-primas ou mercadorias, financiamento das vendas e o pagamento das despesas. Então, capital de giro a gente entende tudo como com relação à atividade fim da empresa. No caso, uma confecção, tem que comprar matéria-prima, tem que comprar o fio para a confecção das camisetas, certo? O pagamento das despesas, todas as despesas administrativas que nós vamos ver mais à frente, inclusive o pagamento de funcionários, pagamento de aluguel, tudo isso é capital de giro. E também o financiamento das vendas. É fácil imaginar que uma empresa que vende muito a prazo, vende a perder de vista, tem um bom capital de giro. Certo? Uma empresa assim, que está mal de capital de giro, ela não tem condição de vender pelo crediário, de vender a um prazo muito esticado. Certo? Então, o capital de giro, nós vamos repetir várias vezes, que é o estoque inicial mais o caixa mínimo necessário. Vamos ter isso em mente. Estoque inicial, mercadorias para serem vendidas. Essa despesa é capital de giro. E o caixa mínimo necessário para as despesas do dia a dia da empresa. Então, a estimativa do estoque inicial. Composto pelos materiais, ou seja, no caso aqui, matéria-primas, embalagens indispensáveis à fabricação dos produtos ou pelas mercadorias a serem revendidas. Aqui já está informando que esse estoque inicial está na tabela 4, R$ 8.432. Em que consiste esses R$ 8.432? Consiste em 1.000 camisetas prontas para serem vendidas. São 4 tipos de camisetas, 200 de um tipo, 300 de outro, 200 de outro e 300 de outro. O total dessas 1.000 camisetas saiu a um custo de R$ 8.432, o custo de fabricação dessas camisetas, que nós vamos ver mais na frente. Por enquanto, vamos ficar com essa informação que é importante para o capital de giro. O estoque inicial necessário
8.432. Para esse empresário, para esse tipo de empresa, está mais fácil fazer essa previsão. Porque tudo, assim, começa com uma previsão, certo? Depois é que vai se aproximando da realidade. Para ele está mais fácil fazer previsão porque ele trabalha sob encomenda. Ele tem a encomenda de 1.000 camisetas por mês, que está de acordo com a capacidade de trabalho dele. Então, essas camisetas saem a um custo, né, de fabricação, confecção, de 8.432. Vamos guardar essa informação. Agora, o caixa mínimo, que também compõe o capital de giro. Capital de giro, estoque mais caixa mínimo. Capital de giro, mercadorias mais despesas administrativas ou despesas operacionais. Então, o caixa mínimo é o capital que irá movimentar o seu negócio. Representa o valor em dinheiro que a empresa precisa ter disponível para cobrir custos até que as contas a receber entrem no caixa. Ou seja, uma reserva inicial de caixa. Para termos o cálculo da necessidade de capital de giro, é necessário conhecer os prazos médios de vendas, prazos médios de compras e prazos médios de estocagem. Por isso, em cada ramo, assim, é importante o empresário preocupar. Qual é a necessidade do meu capital de giro? Para isso, ele tem que levantar esses 3 prazos. Prazo médio de vendas, prazo médio de compras e prazo médio de estocagem. Então, o primeiro cálculo, prazo médio de vendas. Então, vamos calcular o prazo médio de vendas. Para isso, o empresário tem que dar certas informações. Ele tem que saber, tem que levantar certas informações. Que tanto que ele vende à vista e que tanto que ele vende a prazo. Então, esse empresário aqui está informando que vende apenas 15% à vista, de acordo com essa tabela, né? 15% à vista. O número de dias, 0 dias, que é a venda à vista. Então, montando aquela fórmula, 15 sobre 100 vezes 0 igual a 0, só para representar, né? Porque afinal a quantidade é 0. Ele está informando que vende a prazo, com 30 dias, 50% das suas mercadorias. Então, montando a fórmula, 50 sobre 100 vezes 30 igual a 15. Tenta fazer, simplificando 50 sobre 100, 1 sobre 2. Qualquer número multiplicado por 1 sobre 2 é dividir esse número por 2. Então, o resultado, 15. E ele está informando também que 35 das suas mercadorias ele vende a prazo com 30 e 60 dias. Então, montando na fórmula, 35 sobre 100 vezes 60, fazendo essa conta na calculadora, dá igual a 21. Então, somando esses valores, essas quantidades, 0 mais 15 mais 21 igual a 36 dias. Então, aqui está a explicação. Para calcular o prazo médio de vendas, é necessário multiplicar o percentual das vendas pelo número de dias que foram concedidos aos clientes. O exemplo acima indica que, em média, a empresa levará 36 dias para receber suas vendas a prazo. Então, já temos uma informação para o capital de giro. De acordo com a venda dele à vista e pelo crediário, a informação final é essa. A empresa levará 36 dias para receber suas vendas a prazo. É óbvio que, se fosse uma quantidade maior, 60 dias para receber suas vendas a prazo, ele iria precisar de um capital de giro maior. Quanto mais a empresa vender a prazo, mais ela precisa de capital de giro. Segundo passo do capital de giro, cálculo do prazo médio de compras. Certo? Então, esse empresário está informando que compra à vista 50% das suas mercadorias e a prazo os outros 50%. Ele não tem muita colher de chá para comprar a prazo, não. O prazo que ele consegue é no máximo 30 dias. Então, fazendo a forma, 50 sobre 100 vezes 0, 0, e 50 sobre 100 vezes 30, já vimos, né, que dá 15 essa conta. 0 mais 15 igual a 15 dias. Ou seja, então o cálculo para o prazo médio de compras desse fornecedor é de 15 dias. Já já nós vamos ver o que nós vamos fazer com essas quantidades. 36 dias prazo médio de vendas, 15 dias prazo médio de compras. Aqui nós já vemos que há um descompasso, né? Em média, ele leva 36 dias para receber suas vendas a prazo. E leva apenas 15 dias para pagar suas compras a prazo. Vamos ver o que nós vamos fazer com esse descompasso já já. Por último, o cálculo da necessidade média de estoque. Consiste no prazo médio de permanência da matéria-prima ou das mercadorias nos estoques da empresa. Abrange desde a data em que é feito o pedido ao fornecedor até o momento em que os produtos são vendidos. No caso aqui, está informando que é 9 dias. A venda dessa camiseta, desde a compra da matéria-prima, é importante. Faz o pedido da compra da matéria-prima. A camiseta, são 4 tipos. Faz o pedido da matéria-prima dia 1º de abril. Essa matéria-prima chegou dali a uns 3 dias. Dia 4 de abril chegou a matéria-prima. Aí é importante o empresário marcar um X naquela matéria-prima, daquela camiseta. Aí foi confeccionada, se transformou em camiseta, levou mais uns 2 dias e tal. Entrou na fila para ser vendido. Para isso é o critério PEPS. Primeiro a entrar é o primeiro a sair. Entrou na fila para ser vendido, foi vendido com 9 dias.
Então, dessa camiseta tipo 1, marcamos 9 dias. Vamos supor que a segunda camiseta, mesmo critério, desde a encomenda da matéria-prima, confecção e tal, a venda levou 10 dias. A segunda camiseta, 8 dias. A terceira camiseta, 8 dias. E a quarta camiseta também 9 dias. Todo aquele processo, até a venda. Em média, 9 dias, certo? Então, era o prazo médio de permanência do estoque de 9 dias. E aqui uma observação tranquila, é fácil de deduzir. Lembre-se que um prazo maior de permanência das mercadorias em estoque irá gerar uma necessidade maior de capital de giro. Tá? Quanto mais o estoque demorar, quanto mais a mercadoria demorar na prateleira, mais o empresário vai precisar de capital de giro. Porque todas as despesas vão se aproximando para ele pagar. Vai chegando no final do mês, tem que pagar os funcionários, tem que pagar o aluguel, tem que pagar a conta de luz e não está conseguindo vender com a devida rapidez, então ele vai precisando de mais capital de giro. Tomara que ele venda rápido. Né? Vamos ver o que nós vamos fazer com esses 3 números. Vamos considerar assim, o ativo e o passivo. Né? Ativos são bens e direitos e passivo obrigações. Ativo é uma coisa positiva e passivo uma coisa negativa para a empresa. Ó, prazo médio de vendas. Se o empresário vendeu pelo crediário, ele tem o direito de receber. Então, esse número 36 dias entra como direito, coisa positiva, sinal positivo para 36. O seu estoque, 9 dias. Estoque é um bem, é um ativo que a empresa tem. Então, entra como positivo também. 36 mais 9, 45, positivo. E o prazo médio de compra, se ele comprou pelo crediário, ele tem a obrigação de pagar. Obrigação passivo, vamos entender como negativo. Então, 45 menos 15 igual a 30. Então, o cálculo desse capital de giro em dias dá igual a 30 dias. Certo? É muito importante para os próximos cálculos. Se positivo e deu positivo, o resultado indica quantos dias o caixa da empresa ficará descoberto. Saltando, no exemplo, o prazo de 30 dias significa que a empresa necessitará de uma reserva mínima em dinheiro para cobrir seus gastos e financiar os clientes por um mês. Esses 30 dias vamos transformar em um mês, certo? Que é o capital de giro da empresa, o que facilita muito, né? Os valores que nós vamos levantando, vamos multiplicar por 1. Um valor multiplicado por 1 é o próprio valor, certo? Diferente se tivesse dado 60 dias, teríamos que multiplicar por 2. Se tivesse dado 45 dias, teríamos que multiplicar por 1,5. E aqui dá uma observação. Se tivesse dado negativo, os recursos das vendas entram no caixa da empresa antes que sejam feitos os pagamentos. É difícil. Quem conseguir trabalhar assim, ótimo para ele, né? Assim, já vai necessitar de bem menos capital de giro. Ou seja, conseguir vender a mercadoria antes de pagar. O empresário consegue um prazo de 30 dias para o pagamento da mercadoria. Só que ele vende antes disso, e o dinheiro entra no caixa da empresa antes que ele tenha que fazer o pagamento. Ótimo para ele. Mas a gente vê que a realidade não é bem assim. Às vezes consegue assim, um ou outro produto e no final das contas ele vai ter que desembolsar um capital de giro de fato. Então estamos aqui, capital de giro. Já tínhamos levantado aquele valor inicial das mercadorias, R$ 8.432. Agora, o caixa são as despesas administrativas, subtraindo a depreciação. Para isso, eu voltei aqui lá na tabela 5, para mostrar para vocês as despesas administrativas. Por enquanto, apenas superficialmente. Aqui estão todas as despesas administrativas. Já já nós vamos comentar linha por linha. Mas aqui, o que interessa é o final, R$ 5.236 mensal, certo? Todos esses cálculos são valor mensal, que nós vamos subtrair a depreciação. Que é depreciação de imóveis e utensílios, depreciação de veículos, linha 9 e 10, certo? E por que nós vamos subtrair a depreciação para o capital de giro? Porque para todos esses outros itens há desembolso de dinheiro ali no ato. Pagamento de salário, você não pode pagar salário assim no cartão de crédito, certo? Você tem que pagar o contador, você tem que depositar o FGTS do funcionário, você tem que fazer seguro, móveis e utensílios, seguro de veículo. Não vamos deixar de fazer seguro, não. Principalmente na área empresarial, nunca deixe de fazer seguro. Você tem que desembolsar dinheiro para material de expediente, material de limpeza, aluguel, água, energia elétrica e tal. Só não tem que desembolsar para depreciação. Porque
O veículo está perdendo valor? Está. Móveis e utensílios, equipamentos estão perdendo valor? Estão. Mas naquele momento você não precisa desembolsar dinheiro. Vai desembolsar dali a alguns anos, certo? E aí não vai fazer parte do capital de giro, vai fazer parte do investimento fixo, quando você tiver que levantar dinheiro para repor móveis, utensílios, equipamentos e veículos, certo? Por isso a gente subtrai nesses dois valores, 5.236,17, menos 583,33, linha 10, menos 21,92, linha 9, vai dar aquele resultado que foi colocado aqui para trás como caixa mínimo, um item do capital de giro, R$ 4.630, certo? Então, só lembrando, capital de giro, mercadorias mais despesas administrativas. Lembrando de, no caso das despesas administrativas, subtrair os valores referentes à depreciação. Então, 8.462 mais 4.630, R$ 13.062. Então, já estamos, uma vez que nós levantamos o capital de giro, já tínhamos o investimento fixo e o investimento pré-operacional, vamos fazer uma soma deles, somando todos eles e acrescentando 5% como reserva técnica. Somando investimento pré-operacional, 1.200, somando móveis, utensílios, veículos e tal, e acrescentando 5%, somando o capital de giro, também acrescentando 5%, vamos ter um total de R$ 54.487. Poderia ser diferente aqui, poderia ser 5% de reserva técnica para investimento e 10% de reserva técnica para capital de giro, conforme o empresário analisar. Não, capital de giro estou sujeito assim a pagar mais devido aos reajustes diários das mercadorias, matéria-prima e tal. Tem a possibilidade de você marcar outro percentual aqui diferente desse. Aqui no caso, tudo um acréscimo de 5%, né, por precaução. R$ 54.487 é necessário para a confecção entrar em funcionamento. Agora o orçamento operacional. É imprescindível em todo negócio que o empresário faça uma previsão de que despesa que ele vai ter com relação às suas mercadorias e a receita que ele vai ter. No caso aqui, dá um pouquinho de trabalho porque é uma indústria, é uma confecção. Vamos ver desde a fabricação do produto. Diferente, no caso, se fosse um comércio, já teria o valor da informação, o custo de aquisição da mercadoria. Então, no caso aqui, estamos na tabela 3. A tabela 4 tem aquele total lá, 8.432, na última linha. Utilizamos esse valor para o capital de giro. Enquanto fica o custo, né, da fabricação de 1.000 camisetas? Fica em 8.432, nós utilizamos lá para o capital de giro. E essa é a previsão do empresário vender mensalmente, 1.000 camisetas. Todos os cálculos são mensais. Agora, como que chegou a esse 8.432? É aí que está, vamos ver aqui. São 4 tipos de camiseta, como eu já tinha adiantado. Camiseta fio 30 clara, 200 unidades. Qual é a matéria-prima da camiseta fio 30 clara? Aí a gente volta na tabela 3. A matéria-prima da camiseta fio 30 clara é a malha fio 30 clara, que o quilo custa R$ 19,90. 50? Então, e quanto que é necessário? Quantas gramas é necessário? É necessário 1 quilo para a fabricação dessa camiseta tipo 1? Não, é necessário 200 gramas. 200 gramas, evidentemente, representa 1/5 de 1 quilo. Então, nós vamos dividir diretamente esses 19,9 por 5, vamos encontrar 3,98. Então, 3,98 assim, é o custo de produção, custo de matéria-prima da camiseta tipo 1, que nós vamos somar a parte terceirizada. Como eu já tinha adiantado, né, a confecção propriamente dita é terceirizada. Custa 30 centavos o corte, 40 centavos o punho gola, 1,50 o fechamento, estamparia, etiqueta, embalagem, 2 centavos. Às vezes o valor parece pequeno, 2 centavos, mas vamos lembrar que vai ser multiplicado por 200 camisetas, por 1.000 camisetas. Aí já vai se tornando mais representativo. Então, no caso da camiseta tipo 1, o custo de fabricação dela é R$ 7,72. Então, o mesmo exemplo para as outras camisetas, sempre observando as informações aqui. O custo do quilo da camiseta, quanto de gramas que é necessário para a camiseta
importante para a gente chegar a esse custo unitário aqui, que somando a parte terceirizada, são os mesmos valores para todas as camisetas. Então, nós vamos encontrar esses valores aí no final, certo? O último valor, R$ 9,02, é uma informação muito importante que nós já temos, o custo de fabricação de cada camiseta. Que, na previsão de que nós vamos vender todas as camisetas, a previsão que esse empresário fez, afinal é sob encomenda, vamos multiplicar esse custo, R$ 7,72 por 200 unidades, no caso da camiseta tipo 1. Vamos encontrar R$ 1.544. Camiseta tipo 2, vamos multiplicar R$ 8,50 por 300. Vamos encontrar R$ 2.550. Camiseta tipo 3, R$ 8,16 por 200, R$ 1.632. Camiseta tipo 4, R$ 9,02 vezes 300, R$ 2.705. Somando tudo, R$ 8.462. Chegamos numa parte aqui muito importante para a distribuição dos custos operacionais para os produtos. Cada produto, a venda de cada produto de cada empresa, a empresa pode ter 1.000 produtos para vender. Cada um desses produtos tem que contribuir para as despesas operacionais da empresa. Tem que contribuir para o pagamento de luz, para o pagamento de salário e tudo mais que nós já vimos. Então, como que nós vamos fazer essa distribuição? Está aqui. Eu gosto de começar com um exemplo assim. Imagina um empresário, o empreendedor vende gás de cozinha, ele vende só gás. Tal, compra o botijão, revende e tal. Ele não precisaria fazer isso, porque toda a despesa dele com relação à mercadoria se chama botijão de gás. E toda a receita dele se chama botijão de gás. É a venda de botijão de gás. Então não precisaria fazer esse percentual não. Mas e se ele passar a vender água mineral? Além do botijão de gás, ele vai vender também um galão de água mineral de 20 litros. Aí, de repente, mudou. Né? Toda a despesa dele com relação à mercadoria pode passar assim, vai ser distribuído. Vamos supor que ele tem 10 mil para investir em mercadorias. Vai investir 6 mil em gás e 4 mil em água mineral. Nesses valores redondos assim é fácil, né? 60% em gás e 40% em água mineral. Mas aqui a conta não é tão redondinha. Então, nós temos que pegar esses valores aqui, ó, 1.544. Quanto representa 1.544 com relação a 8.462? Representa 18,31%. É aquela regra de 3, né? 8.462 igual a 100%, 1.544 igual a X, multiplica cruzado, isola o X, vamos achar 18,31%. Uma forma direta de encontrar esse cálculo. Igual a gente utiliza, por exemplo, para comparar o etanol com a gasolina. Nós temos a informação que compensa abastecer com etanol, desde que o etanol não custe mais do que 70% do preço da gasolina. Então, nós temos que pegar o menor valor, multiplicar por 100, aqui está fácil. 1.544 vezes 100, aproveita os dois zeros. 154.400 dividido por 8.462, 18,31%. 2.550 vezes 100 dividido por 8.462. Aquele cruzamento de isolar o X, diretamente é assim. Pega o valor menor, multiplica por 100 e divide pelo maior. Vamos encontrar o percentual. Então, o investimento da compra da fabricação da camiseta 1 representa 18,31% de 8.462, que é aquele investimento total, certo? Para a confecção das 1.000 camisetas. E cada tipo de camiseta, certo? 30,34% é a camiseta tipo 2, certo? Representa com relação a 8.462. Então, nós temos esses percentuais que vai ser muito útil para a distribuição dos custos operacionais. Né? Como já foi mencionado anteriormente, o empresário brasileiro peca muito por não considerar os custos operacionais no cálculo do seu preço de venda. E é imprescindível, nós vamos ver o tanto que o valor de custo operacional é representativo em comparação com o próprio custo de aquisição, no caso do comércio, ou custo de fabricação, no caso da indústria. Então, chegamos às despesas administrativas. São essas despesas aqui, já demos uma olhada nessa tabela, despesa com tudo isso aí. Ó, pessoal administrativo, salário, para considerar 1/3 das férias, porque o empresário, por lei, tem que dar 1 mês de férias a cada ano para seus funcionários. Por ocasião das férias, tem que pagar 1/3 do salário. Ele tem que pagar o 13º salário, que
quase sempre no final do ano, certo? E ainda depositar 8% referente ao FGTS daquele funcionário. Então, sempre que aparecer despesa com salário, nós temos que fazer esse esqueminha aqui. Lá na linha 1. Ó, pessoal administrativo, 1.045. Então, vamos pegar 1/3 de 1.045, está aí na linha 2, dividido por 3, e vamos dividir por... Aí seria anual, uma despesa anual, né? Então, nós vamos dividir por 2 para ver o rateio mensal, porque todos esses cálculos são mensais. Então, dá esse valor, R$ 29,02. E o 13º, 1.045, dividido por 12, que é para distribuir mensalmente. Então, R$ 87,08. Voltando à linha 2, às vezes 1/3 das férias não representa só isso para o empresário. Nesse caso aqui, vamos dizer, o empresário pôde dispensar esse funcionário seu, considerando que ele mesmo vai compensar a falta desse funcionário, que ele não vai contratar outro. Se ele tiver que contratar outro funcionário, sempre que der férias para um funcionário seu, contratar outro por um mês, aí essa despesa vai ser maior. Ele vai ter que acrescentar mais um salário dividido por 12. Então, no caso aqui, férias sem reposição de funcionários, são esses os valores. Chegamos na linha 4, FGTS, lembrando que o 8% do FGTS é sobre tudo que circula no contra-cheque do funcionário. Então, o 8% não é só sobre 1.045, é sobre 1.161. Resultado, R$ 92,88. Então, na realidade, aí dá para ter uma boa ideia, né, de que o empresário não tem só aquela despesa mensal referente ao salário mínimo. Tem que somar esses valores aqui, certo? Que dá um valor mais representativo. Dá 1.200 e alguma coisa, e não só os 1.045. Prolabore é o salário do sócio que trabalha, né? Esse empresário estipulou para ele, conversou com o contador dele, evidentemente, um salário de R$ 1.700, um prolabore de R$ 1.700. Ele vai tentar viver com esses 1.700, mais o salário do cônjuge, alguma coisa assim, fazer o máximo de economia, tentar viver com isso para não mexer no lucro da empresa, né? A empresa tem que ir se capitalizando. Contador, nesse exemplo aqui, 394. Quando nós vamos disponibilizar também, no material didático do curso, toda essa apostila está na sequência, vocês podem ter notado que esse é o capítulo 10, está no material didático do curso, certo? A apostila toda na sequência e essa parte administrativa do jeito que estamos mostrando. E no final nós vamos disponibilizar também uma planilha no Excel com todos esses cálculos na sequência. O exemplo é um comércio, é uma mercearia, certo? E fica mais fácil, assim, como é uma planilha do Excel, do empresário atualizar. Não, o meu contador cobra não é só 394, não. Ele me cobra R$ 750. Simples, uma planilha do Excel, você modifica os R$ 750 aqui, que ela recalcula tudo, instantaneamente, certo? Então, aqui chegamos em seguro de móveis e utensílios, seguro de veículos. Aqui coloca o prêmio do seguro, conforme a informação, e divide por 12. Sempre dividindo por 12, certo? É uma anuidade e tal. Vamos dividir por 12, que nós queremos o valor mensal. Inclusive com relação à depreciação, né? Depreciação de imóveis, veículos e equipamentos é de 10% ao ano. Já a depreciação de veículos é de 20% ao ano. Tá, tudo aqui. E aí, continuando a informação, esse empresário está dizendo que gasta 20% mensal de material de expediente, material de limpeza R$ 100, 20% não, R$ 20. Aluguel R$ 600. Aluguel é uma coisa importante. Mesmo se o aluguel for para você é pessoa física, tem um imóvel, montou a sua empresa nesse imóvel, você pode estipular um aluguel para você. Vai somar o seu prolabore. Você pode até ser camarada com a sua empresa. Não, o imóvel vale o dobro disso, vale R$ 1.200, mas eu cobro da minha empresa só 600. Já é 600 livre para o bolso dele, está sendo razoável. Que a empresa tem que se custear, ela tem que se sustentar, pagar tudo. E se o aluguel for para a sua família também, né, procure entrar num acordo com a sua família, mas o fato é que uma empresa tem por obrigação também se custear com relação ao aluguel. A água está informado, R$ 40, é uma estimativa, né? Energia elétrica R$ 100, telefone 50, internet 50, propaganda R$ 110. Mas esses valores estão baixos. Mas na planilha do Excel você vai poder modificar tudo e adaptar de acordo com a sua empresa. Propaganda só R$ 110, o que dá para fazer? Dá para fazer panfletagem, mas só se o próprio dono distribuir, não dá para pagar uma pessoa para distribuir. Bom, é botar a criatividade, certo? Pelo menos esse empresário está cumprindo aquele requisito. Está reservando uma verba, por menor que seja, para a propaganda.
e não com aquele raciocínio errado. Quando sobrar dinheiro, eu vou fazer propaganda. Não, já está reservando uma verba. Então, o total dessas despesas administrativas mensais, R$ 5.236. Então, estamos na tabela 6, despesa operacional por unidade. É aqui que nós vamos aplicar aqueles percentuais que nós achamos ali para trás. Em relação à camiseta 1, 18,31%. Tá, ali foi 18,31% com relação ao investimento para a fabricação da camiseta. Então, nós vamos pegar aqueles 18,31% para fazer o rateio das despesas mensais. 18,31% de 5.736, na calculadora, né? 5.736,17 vezes 18,31%. Vamos achar 958,34. Vamos dividir por 200 e vamos achar o custo operacional unitário da camiseta 1. Olha lá, R$ 4,79. Puxando pela memória, o custo de fabricação dessa camiseta foi R$ 7,72. Olha o custo operacional, tanto que é representativo. Mais da metade do custo de fabricação. Então, vocês veem que o custo operacional não pode ser negligenciado. O empresário não pode calcular o seu preço de venda só com base no custo de fabricação, ou só com base no custo de aquisição. Ele tem que fazer esse procedimento, considerar todas as despesas administrativas, fazer o rateio de acordo com os seus produtos. Aqui está fácil porque são apenas 4 produtos, né? Então, obedecendo todos os critérios, o percentual que já foi calculado, né? Calcula o percentual na calculadora, divide pela quantidade de camisetas, já foi informado, 200, 300, 200, 300, de acordo com a camiseta. Vamos encontrar esses valores aí de custo operacional de cada camiseta. Próximo passo, é evidente, né? Vamos somar o custo operacional com o custo de fabricação. Então, está aqui, custo de fabricação ou custo de produção, mais o custo operacional, né? 7,72 da primeira camiseta, mais 4,79, 12,51. Vocês veem, se fosse jogar na fórmula direto 7,72, olha o tanto que ia ficar prejudicado o cálculo. Certo? Mas não, vamos jogar na fórmula do preço de venda, que nós vamos ver já já, R$ 12,51. Mesmo raciocínio com as outras camisetas, encontramos esses valores. Então, aqui é realmente o custo real de cada produto. Custo real, que é o custo operacional, mais o custo de fabricação, que aqui é uma indústria. Então, chegamos à fórmula do preço de venda. Certo? Olha lá, custo unitário de produção, que é esse custo real, dividido por 1 menos, abre parênteses, o simples, que é o imposto, né? O nosso público-alvo é o optante do simples. O MEI tem que pagar o simples, o microempresário tem que pagar o simples, o empresário de pequeno porte tem que pagar o simples, certo? Então, é o imposto, no caso nosso é o simples, mais a margem de lucro. Então, a fórmula do preço de venda é essa, custo real no numerador, no denominador, 1 menos, abre parênteses, imposto mais a margem de lucro. Aqui informa a composição do simples, certo? Penúltima linha, composição do simples. Imposto de renda pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, imposto sobre produto industrializado, porque é uma indústria, ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ISS, que é o municipal, né? Imposto sobre serviços, PIS e COFINS. Tá? Esses percentuais estão informados no final da apostila. No caso aqui está dando a informação direta, 7,8%, que é de acordo com o faturamento da empresa. Então, os percentuais do Simples são de acordo com o faturamento da empresa. Essas tabelas estão no final da apostila. Todo esse material é importante cada aluno verificar. Está todo no material didático do curso Empreendendo na Nova Década. Margem de lucro pretendida. Chegamos ao lucro. Tá, achei o custo. Para chegar na fórmula do preço de venda que eu acabei de ver, tal, eu preciso estipular um lucro. Por enquanto, essa lucratividade é estipulada pelo empresário. No caso aqui, 30%. Dá uma explicação legal aqui, ó. Margem de lucro pretendida, definida em função da política de preços estabelecida pela empresa, deve considerar, dentre outros fatores, a situação dos concorrentes. No exemplo, foi estimado que a política de preços prevista determinasse uma tática de preços moderados, recomendando uma margem de lucro de 30%. Então, jogando na fórmula, acho que já temos tudo para jogar na fórmula. O custo real, nós vimos lá, está sendo distribuído aqui, 12,51, 13,77, 11,22, 14,63, certo? No numerador da fórmula. O denominador, 1 menos simples mais a margem de lucro, aqui, 1 menos, 0,078. Por quê? Porque é o 7,8% da tabela do simples, dividido por 100, 0,078.
E os 30% a margem de lucro dividido por 100, 0,30. Fazendo essa continha aqui, vamos achar o denominador 0,622. Certo? É o mesmo valor do denominador para as 4 camisetas. Por quê? Foi estipulada a mesma margem de lucro para as 4 camisetas. Aí o empresário pode falar, não, meus produtos não têm a mesma margem de lucro. Alguns eu tenho uma margem de lucro maior, assim, a meu favor. Outros nem tanto, porque a concorrência vende mais barato, eu tenho que colocar uma margem de lucro mais barata também. A boa notícia é que na planilha do Excel, cada empresário pode colocar uma margem de lucro diferente para cada produto. Fazendo as contas aqui, evidentemente na calculadora, chegamos ao preço de venda de cada camiseta. Camiseta fio 30 clara, R$ 20,11. Camiseta fio 30 escura, R$ 22,13. Camiseta malha fria clara, R$ 21,25. Camiseta malha fria escura, R$ 21,50. Por enquanto, nada de arredondamento. Certo? Porque nós vamos multiplicar isso aí pela quantidade, 200, 300 e tal. E depois, com relação ao preço, se o empresário resolver arredondar para mais a favor dele, de forma que não prejudique, né? De forma que o cliente não sinta que o preço está consideravelmente mais caro, aí é critério do empresário. Se for para arredondar para baixo por causa da concorrência, também é critério do empresário. Mesmo calculando criteriosamente esse preço de venda, o empresário tem que comparar com o preço da concorrência, porque ele tem que conseguir vender. Ninguém vai comprar dele porque está querendo dar uma força para ele. Pode comprar uma vez ou outra, mas cada cliente quer fazer um bom negócio, é analisar a questão do custo-benefício. Se eu pagar mais caro por um produto, é porque eu acredito que o produto é de melhor qualidade. Certo? Então, esse empresário não vai ter sucesso se o preço dele for visivelmente mais alto que o da concorrência, a não ser que seja de qualidade bem maior. Só um detalhe, um lembrete, né, que antes dele colocar a etiqueta mesmo do preço do produto, ou seja, o código de barras, para ele atentar para isso. Tomara que esteja bem de acordo com o mercado esse preço. Nós chegamos na tabela 9, considerando a venda das 1.000 camisetas, pega o preço unitário da camiseta 1, 20,11, multiplica por 200, vamos achar R$ 4.022. E com cada camiseta, pega o preço unitário e multiplica pela quantidade. Vamos achar esses valores aqui e dá um total de R$ 21.961. Essa é a receita que ele obtém. Então, essa receita, assim, fica por intermédio dessa receita que a gente consulta a tabela do Simples. A gente pega essa receita mensal, multiplica por 12 e dá um valor tal, faturamento anual da empresa, que nós vamos comparar lá na tabela do Simples, onde se encaixa esse faturamento, em que faixa, em que alíquota que se encaixa. E no caso aqui se encaixou no 7,8%. Se fosse comércio, seria 7,3%, porque o Simples da indústria é um pouco mais alto por causa do IPI embutido, Imposto sobre Produtos Industrializados. Resultado mensal, certo? Uma vez que eu tenho a receita, eu vou subtrair tudo o que tiver direito dessa receita para chegar no lucro líquido mesmo. O que interessa é o lucro líquido. Então, vamos subtrair o Simples, é fazer o cálculo na calculadora. Quanto que é 7,8% de 21.961? É 1.712,95. Subtraindo, 20.248. Vamos subtrair o custo desses produtos, o custo de fabricação das 1.000 unidades, 8.462. Chegamos de 11.816. Chega de subtração? Não. Vamos subtrair exatamente as despesas administrativas. 5.236, então dá um lucro líquido de R$ 6.579. Dá um lucro razoável, né, considerando que ele recebe o prolabore de R$ 1.700 e considerando a possibilidade do aluguel ser para ele próprio. Ele, como pessoa física, é o dono do imóvel. Então, já chegamos na avaliação econômico-financeira, certo? Que são esses indicadores aqui que nós vamos analisar. Margem de contribuição, ponto de equilíbrio, lucratividade, rentabilidade e prazo de retorno de investimento. Certo? Para isso, nós temos as fórmulas informadas. Já nós vamos ver. Mas antes de jogar esses valores nas fórmulas, nós temos que separar os custos fixos dos custos variáveis. Primeiro, custos variáveis, 8.432, tudo relacionado assim, à aquisição do produto. Confecção, fabricação do produto é custo variável. E o próprio Simples, que é variável, né? A única coisa que é fixa no Simples é a alíquota, 7,8%. Varia de acordo com o volume de vendas. Então, custos variáveis, somando 8.462, 1.712,
10.144. E o custo fixo, apenas as despesas administrativas, R$ 5.236. Então, uma vez que nós temos essa separação, vamos tratar dos indicadores econômico-financeiros. Começa com a margem de contribuição. A margem de contribuição, assim, seria para uma análise mais profunda. Assim, para o nosso público-alvo, MEI, microempreendedor individual, microempresas, nós temos a informação, mas não a informação da fórmula da margem de contribuição, que vai ser muito importante para a gente chegar no ponto de equilíbrio. Porque pela margem de contribuição em si, é difícil a gente fazer uma análise. Uma análise propriamente dita apenas com a margem de contribuição. Então, a margem de contribuição é um passo para a gente chegar no ponto de equilíbrio. Margem de contribuição, receita menos custos variáveis. Receita, 21.941 menos 10.144. R$ 8.816, certo? Como eu disse, é importante a margem de contribuição para a gente chegar no ponto de equilíbrio. Fórmula do ponto de equilíbrio. Custos fixos dividido pela margem de contribuição. Poderia ser diretamente custos fixos dividido por receita menos custos variáveis. Mas como nós já fizemos a subtração de receita menos custos variáveis, que é chamada de margem de contribuição, a gente joga na fórmula custos fixos, 5.236, são as despesas administrativas, vezes 100, saber o percentual, dividido por 11.816 reais, que é a margem de contribuição, vamos encontrar 44,31%. 44,31% da receita prevista, aqueles 21 mil. Então, nós vamos pegar aqueles 21.961 e calcular 44,31% deles. Calculadora, né? 21.961 vezes 44,31%. Ou se não tiver o percentual, vezes 0,4431. Vamos achar 9.730. O que significa o ponto de equilíbrio? Que quando o empresário tiver vendido 9.730 reais, ele terá empatado o jogo até então. Quando a empresa atinge o ponto de nivelamento ou ponto de equilíbrio, ela estará cobrindo todos os seus custos fixos, mais os custos variáveis até o referido ponto de venda. Aí o empresário pode dormir mais tranquilo, né? Chegou assim, vamos supor, lá pelo dia 15, já atingiu o ponto de equilíbrio, que bom. Chegou dia 20, adquiriu, já atingiu o ponto de equilíbrio, mas vai complicando à medida que vai chegando no final do mês e ele não atingiu o ponto de equilíbrio. É importante ele estar acompanhando isso diariamente para tomar alguma providência, mandar os vendedores para as ruas, vamos intensificar a propaganda, eu mesmo não vou ter sossego nas minhas reuniões sociais, vou tentar vender meu produto e tal, para conseguir chegar no ponto de equilíbrio, que a partir do ponto de equilíbrio é que começa a entrar lucro, de fato, para a empresa. Ó, tudo explicado aqui, ó, a partir do ponto de equilíbrio é que a empresa começa a ter lucro, uma parte das vendas é o lucro e a outra parte para pagamento dos custos variáveis. Para pagamento do próprio imposto, né? Sempre venda com nota fiscal, cada venda paga o simples. Então, chegamos na lucratividade. A lucratividade é a comparação do lucro mensal com a receita mensal. Então, está fácil, né? Aquele 6.579 lucro, vezes 100, que é o menor valor, dividido por 21.961, 30%. Deu redondinho assim, porque foi a mesma margem de lucro para todos os produtos. E no caso, se o empresário colocar, de fato, na planilha do Excel, margem de lucro diferente para cada tipo de produto, lucratividade diferente, não vai dar um valor redondinho assim no geral, né? Pode dar 28,5%, 31,25%, mas no caso aqui, tudo 30%, evidentemente que deu 30%. Chegamos na rentabilidade, que é o conceito mais importante, assim, financeiro, né, o indicador econômico financeiro, para o empresário tomar a sua decisão. Vou investir ou não em tal negócio? A rentabilidade é o lucro mensal comparado com o investimento total. Eu costumo fazer uma comparação assim, se o empresário tem um lucro de R$8.000 por mês e ele investiu R$100.000 em todo o negócio dele, são valores otimistas, evidentemente. Então, ele tem uma rentabilidade de 8% ao mês. No caso aqui, vamos ter que fazer umas continhas, né? Os valores não são exatos assim. Comparar o lucro líquido mensal com o investimento total. O investimento total está lá para trás, na tabela 2, 54.477. Lucro líquido mensal, na tabela 10, 6.579,87. Vezes 100 dividido por 54.477. Rentabilidade 12,07%. Rentabilidade 12% ao mês. Está muito boa essa rentabilidade. É um exemplo didático em termos de rentabilidade, está muito legal. Aqui está a explicação. A taxa de retorno ou rentabilidade satisfará o investidor
se comparada a outra alternativa de investimento. Poupança, fundo de ações, for superior. Essa taxa deve ser superior, no mínimo, a uma taxa de financiamento para que se possa contar com o apoio financeiro de algum banco. Taxa de rentabilidade 12% ao mês. Vamos comparar com a aplicação bancária. É muito difícil hoje em dia a gente conseguir 1% numa aplicação bancária. Uma porque os juros foram baixando, a taxa Selic, certo? O banco obrigatoriamente foi baixando a taxa de juros, inclusive para investimento. Não só para empréstimo, financiamento para um banco emprestar dinheiro, fazer financiamento, mas também para ele remunerar seus investidores. Então, com o que é que a gente tem que comparar esses 12%? Com essa taxa de aplicação num banco. Eu vou conseguir no máximo 0,8%. Então, 12% é infinitamente superior. Infinitamente não. Muito superior a 0,8%. Se fosse 1%, esses 12% seria 12 vezes maior que 1%. Então, claro que eu vou investir na confecção. E outra comparação que a gente faz. Aliás, ainda falando em aplicação, né, tem outras aplicações no mercado, evidentemente. Mas tudo depende da confiança, né, que você tem no investidor. Quem empresta dinheiro a juros? Uma atividade ilegal, está sendo agiota e tudo mais. Mas é outra comparação que se pode fazer. Eu posso emprestar o dinheiro a 6% ao mês. De qualquer forma, essa rentabilidade compensa. Até se a pessoa como agiota conseguir emprestar 6% ao mês. Antigamente tinha uma aplicação que se comparava a um percentual desse, né? Avestruz Master. Mas deu no que deu, todo mundo sabe a história da Avestruz Master. Né? Então, realmente, em termos de aplicação, essa rentabilidade ganha de longe. Agora, essa taxa deve ser superior, no mínimo, a uma taxa de financiamento. Taxa de financiamento, eu gosto de dizer que a rentabilidade tem que ser pelo menos o dobro de uma taxa de financiamento que você tiver de olho. Você está de olho nas taxas de financiamento da Goiás Fomento, que não, vamos supor, arredondar para 1,5%. Sua rentabilidade tem que ser pelo menos 3% para você ganhar em cima daquele financiamento. 12% ganha de muitos desse 1,5%. Não, mas eu consegui, dentro daquele limite aconselhável, eu consegui um financiamento para capital de giro de 3% ao mês. Foi esses bancos particulares, né, Itaú, Bradesco e tal, tá até razoável, né, conseguir um financiamento a 3% ao mês. 12%, ganha de longe, 4 vezes mais que 3%. Ou seja, essa rentabilidade está muito boa. Por último, prazo de retorno no investimento. Nós vamos dividir o investimento inicial, investimento total, que é 54.487, pelo lucro líquido mensal, vai dar o resultado em meses. Fazendo essa conta, 54.487 por 6.579, 8,2 meses. 8 meses arredondando. Então, esse empresário, em 8 meses, isso sem mexer no lucro da empresa, evidentemente, em 8 meses conseguirá o retorno daquele capital investido. Muita gente, mas está bom demais esse exemplo. Bom, na planilha do Excel, cada um pode colocar de acordo com a realidade. Certo? Talvez não chegue a uma rentabilidade de 12%, não, mas um negócio bem planejado é para uma rentabilidade satisfatória. Certo? O planejamento financeiro e uma boa gestão são imprescindíveis em qualquer empreendimento. Vale a pena dedicar tempo aprendendo e colocando em prática esses ensinamentos que farão muita diferença em seu negócio. Sucesso e felicidade. E, em seguida, vamos complementar com a planilha de controle financeiro do Excel. Então, planilha de controle financeiro com o valor do salário mínimo de 2020 mesmo. Essa planilha de controle financeiro, o exemplo é uma mercearia, comércio, certo? Que tem cerca de 120 produtos. O exemplo que nós vimos da indústria são apenas 4 produtos, 4 tipos de camiseta, que são 120 produtos. Mas cada empresário pode ajeitar de acordo com a sua empresa. Por exemplo, o que a pessoa vai fazer, o empreendedor? Pega o arquivo, dá um salvar como. Com o salvar como, ele preserva o nome anterior e cria um outro arquivo. Nesse outro arquivo que ele criar é que ele vai fazer as experiências com a empresa dele. Se ele se perder, bagunçar algum arquivo, ele tem a matriz. Afinal, ele deu um salvar como. E aqui as informações, tudo que está em amarelo são informações nessa planilha. O que vai ser modificado são com relação a amarelo. FGTS, informação que nós temos, 8% ao mês. Essa empresa está enquadrada no Simples, é um comércio, certo? 7,3% ao mês.
E aqui está tudo na sequência que nós vimos na confecção. Olha, vamos começar com um exemplo de um produto que essa mercearia vende, né? Cerveja em lata. O empresário compra a unidade a R$ 1,19. Ele calcula que 350 unidades é suficiente por ele por um mês, porque afinal é uma mercearia, né? Não é uma distribuidora de bebidas, não é um bar. Então 350 unidades é suficiente. Esse primeiro quadro aqui, nesse azul, já é o resultado de uma fórmula. A fórmula no Excel, vocês têm que entender o que significa cada célula, isso sim. Essa célula, o que significa? É a quantidade, 350, vezes o custo unitário de aquisição, 416,50. Que a fórmula está bem construída aqui no Excel. Vocês não precisam entender a construção dessas fórmulas, mas é preciso entender o que significa cada retângulo. Por enquanto, a margem de lucro pretendida que esse empresário estipulou de 20%. Depois podemos modificar. Percentual relativo ao valor total da compra. Quanto significa 416,50 com relação à compra total mensal, considerando todos os produtos, comparando então com 8.191. Resultado, 5,08%. É evidente a soma desses percentual de todos os produtos, certo? Vai dar 100%. Então, chegamos à despesa operacional por unidade, aquele custo operacional. Ó, vamos ver o que diz a fórmula, já nossa conhecida. Pega o valor das despesas administrativas, está lá na G156. O que significa G, coluna G, linha 156? O total das despesas administrativas. Então, 3.739. O percentual disso, 5,08% de 6.679, né? Dá um valor tal que nós vamos dividir pela quantidade, 350 unidades. Vamos encontrar 54 centavos. 0,54366, arredondando, 54 centavos. 54 centavos é o custo operacional dessa cerveja em lata. Olha só, o valor dela é R$ 1,19. O custo operacional, 54 centavos. É muito significativo. Então, o custo unitário, o custo real do produto, a soma desses dois. A soma desses dois, né, R$ 1,19 mais 54 centavos, R$ 1,73. É o custo real do produto. O preço de venda, então, aquela fórmula que nós já quase decoramos, né? O custo real dividido por 1 menos, abre parênteses, simples, mais a margem de lucro. Resultado, 2,38, R$ 2,38. E aqui, como eu disse para vocês, eu posso colocar uma margem de lucro diferente para cada produto. Vamos supor que, acabando aí essa pandemia, o pessoal passa a tomar mais cerveja, inclusive para comemorar o final da pandemia. Eu acredito que os empresários vão colocar uma margem de lucro mais satisfatória para eles. Em vez de 20%, 40%. Já digo que esse valor não vai dobrar, porque a fórmula do preço de venda não é só na lucratividade. Considera também o simples e o custo real de cada produto. Então, de 2,38, eu dobrando a margem de lucro, foi para R$ 3,28. Olha como é fácil. A outra, tá, se eu desfazer isso, volta nos 20%. Não, mas eu não acho mais cerveja em lata a R$ 1,19 não. Valor mínimo com a marca assim, menos procurada, dá, assim, não acho por menos que R$ 1,50. Teclei no 1,50, ainda não dei o Enter, vamos ficar de olho no preço de venda do produto. Certo? Foi para R$ 2,00, de 2,38 foi para R$ 2,99. Evidentemente, o empresário vai arredondar para R$ 3,00. Então, eu mostrei para vocês que como pode ser facilmente modificado isso. Inclusive a quantidade, não, eu resolvi que eu não compro só 350, não, eu estou dobrando essa quantidade. Deixa eu dobrar essa quantidade. Então a grande alteração foi na receita obtida com esse produto, passou a ser 1.643. Certo? E assim com cada produto. Todos esses produtos obedecem todo esse critério, toda essa sequência, o preço de venda e considerando vender todos os produtos. Certo? Chegamos a essa receita aqui, 16.411, vendendo todos os produtos. Você pode dizer, não, mas é difícil calcular tudo isso assim e dar esses valores assim mensalmente, diariamente e tal. Sim, é difícil.
Mas quanto mais você estiver habituado a fazer esse planejamento, mais você vai aproximar da realidade. Aqui as despesas administrativas, ó, com o salário já em 1.045, vamos supor que o salário em 2021 vai passar a ser 1.100. Estou teclando em cima, simplesmente digitar 1.100, já recalculou tudo para baixo, certo? Então, a planilha do Excel é legal por causa disso, refaz os cálculos tudo instantaneamente. Toda aquela sequência, ó, FGTS e tal, Prolabore, ele estipulou um salário mínimo para ele, tal, o honorário de profissional de contador, não, está baixo demais, R$190, coloca pelo menos R$600, está certo, 600, já somou tudo aí para baixo, mas deixa eu deixar do jeito que estava. Tudo, a questão do seguro, depreciação, está tudo aqui. Aqui está outras despesas administrativas também, às vezes, de acordo com o negócio, tem outras despesas que você não consegue prever, mas que elas acontecem. Então, faça uma estimativa, que valor que costuma acontecer. Então, o fato é que eu tenho o total das despesas administrativas, 3.739. Resultado mensal é a receita, eu mostrei para vocês, aqui 16.411, subtraindo tudo que tiver direito dela. Começa pelo simples, 7,3%. Dá uma receita que nós vamos subtrair aquele investimento dos produtos, 8.191. E vamos subtrair também as despesas administrativas, resultado 3.282. Acho que nós vamos mexer nesse lucro. Vamos ter que dar um jeito de aumentar esse lucro. Demonstrativo capital de giro. Ó, aqui eu mostrei para vocês aquela sequência do capital de giro. Prazo médio de vendas, prazo médio de compras e prazo médio de estocagem, que deu 30 dias, equivalente a um mês. Como foi equivalente a nós não tivemos que multiplicar aqueles valores, 8.462, por 1, porque automaticamente já está multiplicado. Mas no caso aqui, 60, a fórmula já está prontinha. Certo? Esse valor aqui, aquele 8.191, é para dizer vezes 2, que são 2 meses, 16.382. Se fosse 45 dias, seria multiplicar por 1,5. E se eu fiz aqueles cálculos criteriosamente, prazo médio de vendas, prazo médio de compras e prazo médio de estocagem, deu 52 dias, é só colocar 52 dias aqui, ele calcula proporcionalmente, lembrando de colocar 52 dias aqui nesse também, certo? Mas deixa eu deixar do jeito que estava. 60 dias. Aqui não foi demonstrado como se chegou a esse capital de giro, como foi demonstrado no exemplo anterior. Levantamento do cálculo do prazo médio de vendas, do prazo médio de compras e de estocagem. Certo? Aqui já foi informado diretamente que o capital de giro é para 60 dias. Então, nós temos essas informações aqui a mais de veículos, R$3.000, uma moto de carga usada, R$3.000, móveis e utensílios, 13.055, deu de investimento fixo isso aqui, acrescentando 5%, dá esse valor, tal, tudo isso aqui são despesas, né, para a gente chegar no capital total necessário. Naquela ocasião eu falei que o capital de giro a gente poderia colocar um percentual diferente. Então nesse capital de giro não vamos acrescentar apenas 5% não, vamos acrescentar 10%, certo? Então a soma do investimento acrescido de 5%, mais o capital de giro acrescido de 10%, R$ 42.756, que é o capital total necessário. Chegamos lá perto dos indicadores econômico-financeiros. Para isso, vocês devem lembrar que a gente tem que separar os custos variáveis dos custos fixos. Custo variável, tudo que é referente às mercadorias é variável, 8.191. E o imposto simples, nós sabemos que é variável. A única coisa que é fixa é a alíquota, né? No caso 7,3%, varia de acordo com a receita. Somando o custo variável, 9.389. E aqui, custo fixo, as despesas administrativas, 3.769. Então, nas fórmulas da receita, da margem de contribuição, que eu falei que serviria apenas para a gente chegar no ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, sim, que jogando na fórmula, esse empresário chegou a 8.740. Quando ele vender durante um mês 8.740, ele já vai poder dormir mais tranquilo. O que entrar a partir dali já vai fazer parte do seu lucro, fazendo a subtração dos custos variáveis. Lucratividade, 20%, que eu não mexi em nada ainda. Mas digamos que eu mexo, só para mostrar essa lucratividade. Tá. Essas últimas aqui eu vou botar uma lucratividade alta. Vamos ver quanto foi a lucratividade lá embaixo. Ó, já não deu 20%, deu 20,14%. Deixa eu deixar do jeito que estava.
Então chegamos na rentabilidade. Rentabilidade 7,9%. 7,9% pode não ser uma rentabilidade ruim, não. Eu comparei aqueles 8 mil com 100 mil, né? Rentabilidade 8%, rentabilidade boazinha. Porém, em comparação com o lucro, apenas 3.200, eu estou querendo melhorar essa rentabilidade e melhorar o lucro. Aqui o prazo de retorno de investimento, questão de 12 meses, 6, né? 12 meses e meio, mais ou menos, né? Também está um prazo razoável. Mas onde eu vou mexer para melhorar tanto o lucro, que é 3.282, o resultado mensal, e, consequentemente, a rentabilidade? Vou mexer na margem de lucro de cada produto. Como eu já dei o exemplo, digamos, cerveja, passando a pandemia, eu vou poder aumentar a rentabilidade. Essa outra cerveja também, cerveja em lata, cerveja em garrafa. Esse aqui também, arroz, o pessoal vai passar a comer mais depois da pandemia. Se bem que não, né? Nessa pandemia o pessoal está em isolamento, aí que está comendo para valer. Mas, como exemplo, vamos dobrar essa lucratividade desses produtos. É claro que o empresário vai analisar produto por produto, o que ele pode melhorar ou não, né? Ou, de acordo com a concorrência, ele fazer um decréscimo da lucratividade. Então, já modifiquei vários. Vamos ver para quanto foi o lucro, que estava em 3.200. O lucro melhorou bem, ó, foi para 5.772. Então, a rentabilidade deve ter melhorado para valer. Passou para 2 dígitos tranquilamente. Rentabilidade, ó, 13,88%, aproximadamente 14%. Uma rentabilidade ótima. Então, vocês veem que com essa matriz aqui do Excel, a ideia é cada empresário adaptar o seu negócio. Você paga o simples, não é 7,3 não, você paga mais ou paga menos. Aliás, um lembrete, a menor faixa do simples para o comércio é 4%. Eu recomendo para os MEI, microempreendedor individual, que não paga um percentual do simples, paga-se um valor fixo, em torno de R$50, que coloque 4%, que é a faixa mínima do simples no comércio, na fórmula. A fórmula do preço de venda para os MEI, microempreendedor individual, colocar 4%. E assim ele tem uma margem de pechincha também. Tem o preço ideal para ele. Mas se estiver vendo que o cliente não vai comprar, ele pode diminuir um pouco, um tanto razoável, que pode convencer o cliente a comprar, que ele ainda vai estar dentro da margem de lucro dele, afinal ele não chega a pagar esses 4% do simples. Então a ideia é cada empresário aproveitar essa matriz, dar um salvar como, ajeitar de acordo com os seus produtos. Eu não tenho 120 produtos, eu tenho 70 produtos, você vai deletar 50 linhas aí, excluir 50 linhas. Não, eu tenho 500 produtos, você vai inserir tantas linhas. Que as fórmulas, elas esticam na realidade. Basta você tomar o cuidado de colocar o produto que você tiver que colocar dentro do quadrante das fórmulas. Você tem mais um produto aqui, eu tenho o feijão preto. Você vai colocar o feijão preto próximo de feijão mesmo e tal, que a própria fórmula vai esticar. Certo? Ou subtraindo, automaticamente ela exclui todos aqueles valores. Então, com isso, nós terminamos o capítulo do planejamento financeiro. Fundamental para qualquer empresa, né? Inclusive com o conteúdo da apostila, mais o complemento da planilha do Excel, que cada um pode adaptar ao seu negócio. Obrigado.